Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de terça-feira, dia 16 de abril. São 6 horas da manhã e é uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame das suas ricas bênçãos sobre a tua vida e que derrame muita saúde, muita paz, proteção, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso de número 9. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Nós te damos o nosso coração, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa nos ensinar, vivificar esta palavra, para colocarmos ela em prática, para andarmos no teu caminho e agradarmos o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, porque nós não queremos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Dá-nos o entendimento e a compreensão correta da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, aqui no versículo 9 de segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, nós lemos ontem e terminamos ontem lendo o versículo 8, que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, dizendo que aquilo que parece demorado para o homem não é para o Senhor. O Senhor, ele nunca se atrasa. Amém? O Senhor nunca é surpreendido. Do que esse texto está falando? Da paciência do Senhor. E é isso que o apóstolo Pedro completa essa ideia no versículo de número 9, onde ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. O que é longânimo? É paciente. O Senhor é paciente, então o Senhor ele não está demorando. Tudo está dentro do projeto de Deus, porque Deus é um Deus paciente, ele não quer que ninguém se perca. Então ele diz exatamente isso, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Nós não podemos esquecer que a palavra do Senhor diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que todos se convertam. O desejo do Senhor é que todos se convertam, mas o Senhor ele não vai interferir no livre-arbítrio de cada um de nós. Cada um de nós tem o livre-arbítrio para escolher, para tomar decisões, para escolher se nós vamos seguir ou não ao Senhor. Então ele está dizendo aqui que o Senhor ele é paciente, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então ele quer que todos se arrependam. E é interessante isso, nós entendermos que o arrependimento, ele é visto como sinais claros na vida de uma pessoa que encontrou Jesus de verdade. Porque ela se arrepende, então ela não quer mais pensar como ela pensava antes, ela não quer mais falar como ela falava antes, ela não quer mais agir como ela agia antes. Então é um testemunho muito comum que você ouve de pessoas que de fato tiveram encontro com Jesus, e é um testemunho simples, mas ele revela a mudança, a presença de Jesus na tua vida, nas nossas vidas. Elas dizem assim para mim: pastor, antes eu era uma pessoa muito explosiva. Qualquer coisa eu já brigava, já discutia. Hoje não, hoje eu não sou mais assim, pastor. Jesus mudou a minha vida. Então é um testemunho desse arrependimento que aconteceu lá dentro, no momento em que aceitou a Jesus, e essa transformação e principalmente um sinal da conversão, que a conversão é seguir um caminho diferente daquele que nós vivíamos e andávamos antes. Então, continuando o texto, no versículo 10, ele diz: virá, entretanto, apesar da paciência do Senhor, apesar do Senhor amar a todos e querer que todos se convertam, porque ele não tem prazer na morte do ímpio, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Amados, o dia do Senhor, ele é um dia de justiça e de juízo. Ele não é um dia de paz, ele não é um dia de alegria. Ele é um dia de juízo para aqueles que não conhecem o Senhor. Ele é um dia de juízo para aqueles que não creem no Senhor, para aqueles que foram desobedientes à palavra de Deus. Ele não é um dia de paz, de alegria, ele vai ser um dia de paz e alegria para os seus, para aqueles que estão andando no seu caminho. Mas para os outros será um dia de fogo, um dia de juízo, de justiça, onde o Senhor vai tratar o justo como justo e o injusto como injusto. E ele diz então, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão
abrasados. Amados, ele está dizendo que vai chegar um dia em que tudo isso que nós vemos será consumido pelo fogo. A primeira vez que o Senhor trouxe juízo sobre o mundo foi no dilúvio, pela água, mas ele disse lá e prometeu que jamais ele novamente iria destruir por meio da água. Tanto que o arco-íris que nós vemos no céu é um sinal dessa aliança que o Senhor fez com Noé, que não destruiria novamente com água. Mas o Senhor diz que o próximo agora será pelo fogo. Então ele diz: os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas. Vai acabar tudo. Amados, nós não podemos confundir a segunda vinda de Cristo, eu já falei sobre isso. O arrebatamento da igreja é uma coisa. A segunda vinda de Cristo é o final dos 7 anos de tribulação, da grande tribulação. Depois nós temos o reino milenar de Cristo, e depois desse reino milenar de Cristo é que nós teremos então esse momento onde todas as coisas serão consumidas e o Senhor trará juízo sobre tudo. Amém? Versículo 11, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, olha, então isso vai acontecer, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Vai chegar um dia que tudo isso será consumido. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Amados, piedade é reverência. Piedade é viver em reverência com as coisas do Senhor, com a palavra de Deus, com Deus, amém? Viver em santo temor. E em santo procedimento, que fala do que? Das nossas práticas, da nossa vida de santidade. Amém? Santidade, amados, é viver para o Senhor, andar com o Senhor, é andar na palavra de Deus, esperando, e versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, ó, novamente ele nos lembra sobre isso, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos que isso vem depois desse evento, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos terminar a epístola de Pedro hoje. Por esta razão, pois, amados, esperamos estas coisas. Ou seja, olha, essa é a atitude que se espera de um cristão. Um cristão ele não pode viver como ele vivia antes de conhecer a Cristo. Ele tem que ser agora uma nova criatura. Deve ter agora uma nova maneira de pensar, de falar, de agir. Empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula, ou seja, sem nenhuma contaminação, de santidade, e irrepreensíveis. Irrepreensíveis fala, sabe do que? Das motivações do coração. Amém? Porque não adianta ter uma aparência exterior de santidade, mas lá dentro do coração, como o Senhor Jesus fala dos fariseus, abrigar maldade, malícia, todo tipo de pensamento ruim. Então ele diz, olha, sejam sem máculas, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, de nosso Senhor, ou seja, a paciência dele, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, o que é ignorante? Aqueles que não têm conhecimento, e instáveis. O que é instável? É aquele que está com o pé aqui e outro pé lá. Tem até o conhecimento, até entende, mas não anda em santidade. Instáveis deturpam. Deturpam por quê? Para justificar o andar no pecado. Como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Amados, a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus é uma só. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, olha a epístola de Paulo, ela vem nos prevenir de como nós devemos andar, de como nós devemos ser, porque tudo que nós vemos está ligado à longanimidade de Deus e ao juízo futuro. Amém? Onde o Senhor espera que todos sejam salvos. Prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, ou seja, olha, tenham cuidado, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados,
Sabe o que significa? Nós falamos muito sobre isso, amados. Quem conhece a verdade, identifica a mentira. E ele está dizendo exatamente isso. Tomem cuidado para vocês não serem arrastados por esses insubordinados. Ou seja, segui-los, crer nas mentiras deles, crer naquilo que eles contam, nos seus mitos, nas suas fábulas. Então ele está dizendo, cuidado para você não ser arrastado pelo erro desses insubordinados e não descaiais da própria firmeza. Ou seja, começa a andar fora do caminho do Senhor, a fé começa a se enfraquecer, a pessoa começa a andar naqueles caminhos que não são mais do Senhor, não são caminhos abençoados. E ele então diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, ele termina a epístola falando sobre aquilo que nós falamos lá atrás. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados pelas mentiras, pelas sutilezas do diabo. Ninguém vai chegar e apresentar um evangelho para você totalmente contrário do que você conhece, do que eu conheço, mas vai apresentar um evangelho parecido, com sutilezas para enganar. Então ele continua dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós terminamos aqui mais uma epístola e eu quero convidar você a junto comigo orar nessa manhã. Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Queremos te louvar e te dar toda a honra e toda a glória. Nós nos rendemos diante de Ti, entregamos o nosso coração, a nossa vida, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse dia. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Por isso, perdoa também as nossas fraquezas, as nossas transgressões. E nós te pedimos nessa manhã, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos fome e sede da Tua palavra, para te buscarmos todos os dias, para andar no Teu caminho e para vivermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, em santidade, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em piedade, como diz a Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos do Teu Espírito Santo. Senhor, nós também queremos colocar no Teu altar as nossas vidas e as nossas famílias, pedindo a Tua bênção e o Teu favor nesse dia, pedindo que o Senhor nos abençoe poderosamente, que o Senhor derrame da Sua graça abundante, em nome de Jesus. Que o Senhor nos unja da cabeça aos pés, nos protegendo nesse dia de todo mal, colocando os Teus anjos à nossa volta, nos guardando e nos protegendo. Pedimos a Deus ainda que o Senhor abençoe toda a obra das mãos do Teu povo, para que todos prosperem em tudo aquilo que eles fizerem. E eu peço ao Senhor uma unção especial de saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero só lembrar você que daqui a pouco, às 7 horas, nós temos o devocional com a pastora Ana. Às 19h30, nós temos o grupo de crescimento, amém? Que é um grupo de estudo da palavra. Não tem custo, não é cobrado nada. E às 21h30, nós temos a oração da noite, que tem sido uma bênção. Amém? Louvado seja o Senhor. Lembrando também que amanhã, quarta-feira, é o nosso dia de jejum, onde nós oramos por santidade, buscando a presença do Senhor. Oramos também pelas famílias e ovelhas da igreja, por todos os pedidos, os teus pedidos pessoais também. Oramos pelas crianças, pelos adolescentes. Oramos por Israel. Oramos nesse dia que são propósitos do nosso jejum. Oramos para que o Senhor envie ceifeiros, que a seara é grande. E oramos também pelo nosso Brasil amado. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.